Senhor presidente, deputado Valdec Carneiro, deputado Ferreirinha, faço minhas as palavras do deputado Valdec Carneiro de parabenizar o professor Bruno Sobral e os professores da UERJ, das mais diversas áreas, que vão se integrar na Rede Rio para proporem projetos de desenvolvimento regionais para prestigiar os arranjos locais, promovendo mais integração regional e até tentando otimizar essa cadeia de incentivos fiscais que já foi dada no estado do Rio de Janeiro. Mas, senhor presidente, eu vim aqui para falar de um tema que, no prazo de 30 dias, é a segunda vez que eu vou me referir a ele. E o que eu vou falar para a cidade do Rio de Janeiro se transfere para outras regiões do estado e do nosso próprio país. O estado do Rio de Janeiro deriva da fusão de dois estados, a Guanabara e o antigo estado do Rio de Janeiro. Fusão feita em 15 de março de 1975. A Guanabara era um estado pujante porque derivou da capital federal. Um estado pequeno com um recolhimento brutal de ICMS. E na época também que não existia o Tesouro administrando o IPVA. O IPVA derivou do que existia na época da TRU, Taxa Rodoviária Única, que ia todo para o órgão rodoviário. E naquela época existia uma lógica perversa de incentivar e querer resolver os problemas das cidades com pontes e viadutos. O que eu quero dizer com isso? Que uma gama enorme de pontes e viadutos foram construídos nesse período. E, ao mesmo tempo, dentro da ditadura, naquele período de Brasil grande, se estimulou muito a construção de sistemas viários. Então, as estruturas, que são chamadas de engenharia, obras de artes, são antigas, calculadas em normas técnicas que foram sendo modificadas ao longo dos anos. E o mesmo argumento vale para os túneis e as suas abóbadas. Então, jamais essas estruturas foram adequadas às novas regras estruturais vigentes. Além do mais, o Rio de Janeiro é afeto por um fenômeno chamado corrosão. O aço, quando mal recoberto, ele começa a espolcar, a explodir dentro, a armadura dentro do concreto. E aí começa a sair lascas de concreto, danificando a armadura e a segurança de uma viga, de um pilar ou de uma laje. E isso está acontecendo no Rio de Janeiro de uma maneira absolutamente abundante, infelizmente. E a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro não tem vistorias rotineiras, não tem adaptação dessas estruturas à realidade de forma sistemática e, pior e mais grave ainda, ela não faz nem a manutenção, nem tampouco a recuperação estrutural. Eu, por exemplo, verifico que a galeria do túnel Rebouças, no sentido do Rio Comprido Lagoa, nesse período chuvoso, está com excesso de infiltração, que está passando pela abóboda de concreto e seguramente oxidando a armadura que tem ali dentro.
Em menos intensidade, também acontece no sentido oposto, o sentido Lagoa-Rio Comprido. Houve época que de 11 da noite às 5 da manhã, se fechava o túnel Rebouças, primeiro uma galeria, no outro semana outra galeria, para fazer essas vistorias e fazer a conservação. Isso não se faz mais. E o tempo vai trabalhando contra. E os acidentes começam a ficar cada vez mais iminentes. O viaduto Saint-Hilaire, que é o viaduto que atravessa a rua Jardim Botânico, por baixo, ele volta e meia abalroado por caminhões com carga. E por cima, está cheio de trincas e já se vê armaduras expostas. Esse fenômeno acontece em todos os lugares. Inclusive, foi isso, associado a um escorregamento que fez derrubar uma transversina do túnel acústico da Lagoa Barra, exatamente atrás da Pontifícia Universidade Católica. Então, chamando a atenção, porque é como fosse tragédia esperada se manter de braços cruzados. É inexorável que isso venha acontecer. Até porque o regime de chuvas, deputado, ele não se altera no tempo. O que é a chuva? Tudo que evapora, retorna. Não tem uma gota d'água que caia do céu que não tenha sido fruto da evaporação. O que se altera é que a chuva está caindo com mais intensidade em poucos lugares. E com isso muda os aspectos ambientais e a capacidade dessas regiões de suportarem o excesso de chuva. O senhor muitas vezes é capaz de olhar uma encosta absolutamente verde, onde ser humano nenhum tocou, e aparece um grande escorregamento. Por quê? Porque geologicamente, aquele manto de solo está trabalhando sobre a montanha rochosa, o excesso de água vai percolando entre o solo e a rocha, e um dia o solo escorrega. Isto é da natureza. Imagine esses excessos todos, esse desequilíbrio da natureza, se você encontra uma cidade que, e eu estou falando só de estrutura, eu não estou falando de rede de drenagem, não, uma cidade que larga as suas estruturas ao léu. Então, o desabamento da PUC é um evento de alarme para que as autoridades municipais se preocupem com isso e não apenas passar o impacto e fingir que nada aconteceu. E depois, quando acontecer nova tragédia, vem o prefeito a público dar explicações sobre um assunto que ele sequer conhece. Chamou a cobertura do túnel acústico de telha. Não tem telha nenhuma lá, não, senhor presidente. São estruturas preparadas para isso. Agora, não foi conservado. Além do mais, teve um escorregamento sobre elas previsto, capim nascendo à vontade. Evidentemente que o sinistro acontece. Então, e se você vai no orçamento, essas dotações são as primeiras a serem cortadas. Então, eu estou exatamente muito temeroso com o que possa acontecer, porque são vias, por exemplo, Rebouças, viaduto Saint-Hilaire, com fluxo de veículos brutais, pode chegar a 150 mil veículos por dia, né, nos dois sentidos, e promover uma tragédia nessa cidade. Então, é só aqui, mais uma vez, registrar essa alerta
para o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, mas que vale também para qualquer outra prefeitura que tenha muitas estruturas já ali edificadas, principalmente com vida útil muito longa. Muito obrigado, senhor.